o arquivo do projeto da atividade 2, né? Mas no caso aqui que eu vou fazer, para não perder ele, estou aproveitando mesmo os dados que já estavam ali carregados, para ficar carregando. Vou vir em projeto, vou dar um salvar como aqui. Aí vou escolher minha pasta lá e vou só mudar o nome aqui. Atividade 3, muda aqui para arquivos QGIS, tá? Eu já vou ter meu projeto da atividade 3. Salvei. No cabeçalho aqui do QGIS, senão ele já alterou, então eu não estou mais trabalhando com aquele arquivo do 2, então não tenho preocupação de estar alterando ele ou perder o que eu fiz. Então beleza. O que eu vou precisar para fazer a atividade 3 aí? Aquele ponto que eu fiz a localização aí, para quem mora em São Paulo, da sua residência, para quem não mora, o ponto que você escolheu aí, que você vai trabalhar ao longo do curso. Então tá aqui o cara, tá? Estou com o limite da subprefeitura aberto. Eu vou precisar da imagem de satélite, tá? Para quem não tiver com ela carregada aí, é simplesinho, só relembrando, tá? Como que a gente carrega, tirar elas aqui. Venho lá, aba web, Quick Map Services, escolho um dos servidores aqui, eu vou escolher o do Google. E aí eu vou escolher o Google Satélite aqui. Eu tenho uma série de outras bases aqui, mas eu vou usar essa daqui. Tá? A gente já viu a Road lá, que aparece os eixos viários. E aqui, satélite. Quando você clica, ele carrega. Tá? Lembrando que a gente precisa estar com a internet aí boa ou funcionando para carregar. Sem internet eu não consigo, que é um dado web. Então carreguei ele, beleza. Próximo passo agora é o que? Eu vou precisar aí baixar 2 arquivos. Eu acho que até a gente chegou a baixar na última aula, aí na primeira aula, que era o eixo viário e a quadra viária. Mas para quem não baixou, eu passo o processo de novo. E aí a gente vai baixar um outro arquivo lá no GeoSampa, que é o da densidade demográfica, que é o arquivo que a gente vai trabalhar para a atividade 3 aí. Então vou entrar lá no GeoSampa. Carinha aí. A internet hoje está meio devagar. Para quem estiver trabalhando em casa, aí com QGIS, caso abra aqui o web e não aparecer aqui o Quick Map, só para passar, às vezes quando você instala ele não vem instalado isso aqui, tá? Você tem que instalar. Para instalar ele, só retomando, você vem aqui, ó, aba complementos, gerenciar e instalar complementos. Aí ele vai entrar no repositório online do QGIS. Enquanto ele carrega o GeoSampa aí. A internet hoje tá. Nesse repositório tem todas as ferramentas que colaboradores criaram e deixaram disponíveis no QGIS. Então tem uma porrada de coisa lá que você pode pesquisar conforme o que você for trabalhar aí. Mas tá boa a internet. Eu já uso essa tecnologia. Mas basicamente, pessoal, aqui para instalar o complemento, você vem em complementos. Deixa eu só achar isso aqui agora. O quadro viário. Vou compartilhar aí, como está devagar aqui. Vou compartilhar na pasta disponibilizar. É uma pasta GeoSampa que já tem bastante coisa lá, que eu já tinha baixado. Deixa eu ver se eu já baixei. Logrador já está aqui. Então, pessoal, aí vocês salvem aí, ó, lá na pasta compartilhada aí no disponibilizar GeoSampa. Eu vou vir aqui e procurar eles aqui onde eu salvei eles, né? Caso eu espera lá que eu não salvei, tá ali.
logradouro. Salvei aqui a logradouro e a densidade demográfica aqui. Então vou abrir a logradouro aqui, ó. 2 cliques, ele vai me mostrar todos os logradouros aí da cidade de São Paulo, tá? Então já tem um cara aí. E o próximo que eu vou abrir é o da densidade demográfica. 2 cliques, ele me abre aí toda a densidade aí demográfica da cidade de São Paulo. Então eu estou com os 2 arquivos aqui que a gente ainda vai fazer o tratamento deles aqui ainda. Por quê? O próximo passo que a gente tem que fazer é usar 2 ferramentas aqui. A gente vai usar a primeira, a gente vai usar, que no QGIS se chama amortecedor, mas caso vocês forem trabalhar com outro software, sem ser o QGIS, aí, algum software comercial, geralmente o nome da ferramenta é buffer, tá, em inglês. E uma outra ferramenta que a gente vai usar aí, no QGIS se chama recortar, e nos outros softwares aí se chama clip em inglês, tá? Tem algumas versões do QGIS que o recortar aqui ele varia o nome, tá? Algumas ele aparece recortar e algumas ele aparece clip. Então, se caso vocês quiserem usar a ferramenta e às vezes não achar, se atente no nome em inglês aí, que pode ter. Você está usando uma versão que eles não tinham padronizado ainda. Então, beleza. A primeira ferramenta que eu vou usar vai ser a buffer. O que é o buffer? O buffer nada mais é, como o próprio nome do que diz aí, eu vou falar onde aí. Como a gente está trabalhando com vetor, eu vou trabalhar agora com o vetor do ponto e da localização da minha área de estudo. Eu vou criar um buffer aí de 1 km ou 500 metros, vamos testar, para fazer a análise aí inicial da densidade demográfica. Então a ferramenta ela vai estar aqui nessa aba vetor. Toda vez que a gente for trabalhar com ferramenta, algum tipo de análise, o dado for vetorial, eu vou sempre vir aqui no vetor. E imagem, né? Se a gente já trabalha com uma imagem, eu vou trabalhar com o que? O raster, né? Que imagem no GIS a gente chama de raster. Então basicamente são as 2 abas aqui que a gente usa quando a gente está fazendo análise de dados, tá? Eu vou vir aqui em vetor, ele vai ter aqui uma primeira área de caixas de ferramentas, então vou usar a primeira aqui que é geoprocessamento. Nela já vai estar aqui as ferramentas, ó, amortecedor e a recortar que a gente vai ver hoje. Então vou selecionar amortecedor aqui, ele vai me abrir a janela e vai me perguntar o que? Qual vai ser a camada de entrada que o software vai usar como referência para criar essa área de amortecimento, ou essa faixa aí. Como eu tenho ele aqui o primeiro, já o meu ponto ele já puxa o primeiro arquivo que está aqui na lista aqui, ó. Se fosse densidade ele puxou densidade, mas eu posso alterar aqui, ó. Se eu abrir a aba aqui, ó, ele mostra todos os shapes ou camadas que estão carregadas aí no meu programa. Então eu seleciono aí o ponto, que vai ser o arquivo que me interessa. Próximo passo, o que será? Que me pergunta aqui, a distância que eu quero que ele gere aí em relação ao ponto. E eu posso gerar essa distância a partir de metros, quilômetros e outros valores aqui que são poucos usados. Então vou gerar um primeiro aí de 1 km, tá? Então mudo aqui a unidade para quilômetro e coloco lá. O resto aqui, pessoal, eu não preciso mexer nada, tá? Posso deixar padrão aqui. E aí eu tenho a opção aí do QGIS aqui no final, onde ele está escrito aqui bordeada, de gerar uma camada temporária só para mim ver como que ela fica, tá? Ou já de salvar ela direto aqui na caixa de entrada. Se eu já quiser rodar direto para salvar, clico aqui nessa caixinha dos 3 pontinhos, marco salvar no arquivo e ele vai me perguntar o local e aonde eu quero salvar o arquivo e o nome. E eu só tenho que me atentar para mudar o que? O tipo aqui. Que ele vai vir padrão GPKG aqui, tá? E aí eu vou precisar mudar para SHP, que é o shapefile. Só se atentar a esse processo se você já for salvar ele. Se eu só quero ver como que vai ficar, eu deixo aqui como criar camada temporária, tá?
Ah, se você for fazer ou em casa, vai fazer um teste, está com dúvida qual é a ferramenta, abra a ferramenta, porque toda ferramenta que você abre aqui no QGIS, ele sempre vai mostrar na caixa de trabalho, do lado, a descrição do que a ferramenta é, ó, do que ela faz, tá? Ah, eu esqueci que era um amortecedor. Abre a ferramenta e vem aqui, ó, a explicação que ele fala. Ele vai falar justamente o que a gente meio que tratou aqui. Para todas as ferramentas, o QGIS ele vem com essa descrição aqui, pessoal. E é muito comum esquecer o que a ferramenta faz e às vezes fica aí batendo a cabeça, sendo que é só abrir ela e ver o que o software diz. Então, beleza, 1 quilômetro, vou mandar executar aqui como temporário. É bem rapidinho aí a execução, tá? E ele me criou aqui já, ó, um buffer. Vou jogar o arquivo do ponto aqui para cima, né? E ele me criou aqui, ó, um raio de 1 quilômetro em relação ao meu ponto. Lembrando que aqui, mesmo que eu esqueça se eu salvei ou não, ele me indica aqui, ó, com esse chip, que é um arquivo temporário, tá? Se eu salvar e fechar o arquivo aqui, quando eu abrir, ele vai até aparecer aqui, só que ele não vai carregar mais o arquivo aqui que eu fiz, tá? Por quê? Ele vai só estar na memória. Uma vez que eu fechei aqui o programa, perdeu, tá? Temporário. Se você fez ele como temporário e gostou, tá ok, vem aqui em cima do cara, botão direito, exportar, salvar feições como, e aí a gente muda aqui o formato, que é o GPK para Shape, e aí o processo é o mesmo lá, é só vir aqui na caixinha, clicar, dar o nome e achar o local que você vai salvar, tá? E aí ele já vai salvar a pasta. O resto aqui não precisa mudar, pode deixar default, tá? Então não se esqueçam, ele sempre vai estar indicando alguma coisa, igual aqui, ó, o abrir logrador, ó, ele me deu uma mensagem aqui, ó, tem alguma coisa aqui que está errada. Se eu clicar nela, ele já vai me indicar, ó, tá sem datum, né? Então, só colocar lá o código que está usando, setar, dá OK, sumiu. Então sempre fiquem atentos, pessoal, quando vocês tiverem camadas abertas aqui, olhem se as camadas não tem nenhuma mensagem, tá? Fiquem atentos, porque sempre ele te indica aqui que tem alguma coisa acontecendo, ó. Tem um chip aqui, ó, ele me mostra. Temporário, se eu clicar, ó, no chipzinho também, ele já vem direto para salvar. Tá na dúvida do que eu esse de 1 quilômetro? Vou gerar o outro agora de 500 metros para ver como que fica aí. Então volto lá na aba vetor, geoprocessamento, amortecedor, vou setar aqui lá o arquivo de ponto de novo, e agora eu vou pôr 500 metros. Dou OK, ele me criou o segundo buffer aqui, tá? Então, para trabalhar aí, vamos trabalhar com de 1 quilômetro mesmo, que acho que vai ficar melhor para fazer a atividade. Beleza? Beleza. Vou até tirar esse outro aqui. Salvei. OK. Buffer 1 quilômetro do manhã. Tá aqui. Então, pessoal, esse foi primeiro passo aí que a gente fez. Lembrando, eu vou rodar para a cidade toda, né? Então quero rodar aqui só para a área do meu buffer. Então vou tirar aqui também a achura dele, né? A simbologia, deixamento simples, deixar sem pincel, deixar vermelho aqui, ó, ali. Então beleza. E aí o que eu vou fazer agora? Para não trabalhar com todo o dado da cidade, eu vou recortar só a informação para essa área que eu vou trabalhar. Então é bem tranquilo também, o processo é o mesmo, tá? Vou no mesmo local lá, em vetor, geoprocessamento, só que agora eu vou usar a ferramenta aí, recortar. Enquanto eu clico, mesma coisa, vai abrir uma caixa de diálogo aí, e aí
eu vou indicar o quê? Sempre a camada de entrada que eu vou trabalhar. Nesse caso, eu vou ter que indicar o quê? Diferente lá do buffer, ele vai perguntar duas camadas que eu preciso orientar ele. Vai ser a camada principal, que vai ser aqui toda a informação, no caso aí, da densidade, que é o município de São Paulo. E a segunda camada que vai servir como se fosse uma faca, né? Vai vir, vai cortar e vai extrair só para aquele limite. Então a camada de entrada aí, no caso, dessa ferramenta, eu vou setar aí densidade demográfica. E a camada de sobreposição, que é a camada que vai extrair o dado só para aquele buffer que eu criei, eu vou pôr aqui buffer em km. Depois o processo é o mesmo, posso já salvar o arquivo direto ou posso só rodar ele temporário para ver se vai fazer o recorte certo aí. Então eu vou dar o executar aqui, ele é bem rapidinho, porque a área é pequena. Se eu desligar o cara lá, ó, ele recortou só para a área do meu buffer aí, ó, as classes que eu preciso. Tá? Então beleza, já fiz os dois passos aí, então já tenho aí o buffer e a densidade demográfica para a minha área de estudo. Tá? Próximo passo que a gente tem que fazer na atividade é trabalhar com a classificação desse dado aqui. Que a princípio eu estou com a classificação bruta aí, né? Do jeito que está aí, não está me informando nada, né? Se eu abrir o próprio arquivo da densidade aqui, ele não está falando nada para mim, ele está bruto, né? Tudo numa cor só. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou classificar ele. Só lembrando que lá na classificação a gente tem dois modelos aí. A gente pode vir aqui no símbolo simples, abrir aqui, e aí a gente tem dois tipos de classificação que a gente pode utilizar, que é o categorizado e o graduado. Dá para usar os dois? Dá, mas qual que é a diferença? No categorizado, ele vai classificar aqui esse dado meu. Cada polígono ele vai criar uma caixa. Isso não interessa pra gente, porque vai ficar um monte de caixa. A gente usa aí o graduado, tá? E aí o processo é qual? No valor. Aí eu vou setar qual que vai ser a coluna que eu vou usar desse cara aqui. Então é só abrir aqui e ver as colunas que eu tenho. Então eu já tenho uma coluna aqui, ó, que é habitante por hectare, que é isso aqui que me dá a densidade aí da área de estudo. Então vou setar ele, tá? Aqui embaixo eu tenho um modo que pode ser feita essa classificação. Eu posso usar aí o padrão do desvio, um método do desvio padrão, escala logarítmica, quartil, intervalo igual, quebra natural, quebra suave, tá? No caso aqui, eu vou usar quebra natural, que ele já vai quebrar os valores naturais que tem no arquivo. Mas vocês podem também testar as outras aqui e verificar qual é a melhor. Então, quebra natural. Ele já me criou aqui 5 classes, por quê? Eu deixei aqui default. Mas se vocês acharem, dependendo da área, às vezes vocês têm que quebrar um pouco mais, vocês podem aumentar ou diminuir as classes aqui, ó. Se eu pôr 8, ele vai forçar lá para ser 8. Se eu pôr 2, ele vai forçar tudo que eu tenho de valor lá em 2 classes, tá? Eu vou fazer aqui uma primeira com 5, vou verificar como que vai ficar. O gradiente de cores também, vocês podem alterar aqui conforme vocês acharem que o design fica melhor. Vocês podem pôr um espectral, ele põe as cores diferenciadas. Deixa eu ver, o vermelho aqui ficou na mais baixa, só o vermelho aqui. E aí eu posso dar um aplicar, um ok aqui e ver como ele fica lá. Se
Se achar que não, ele ficou, às vezes acontece de tipo 5 classes, fica tudo numa classe só, e às vezes fica ir aumentando, tá? No caso aqui, deixa eu ver, se eu aumentar uma classe, se ele vai melhorar. Melhorou um pouco, variou mais, né? Fiz esse processo, o que ele me informa aqui? A relação que cada polígono desse aqui, que seria os polígonos relacionados ao censo demográfico, tá? Quando o cara está indo, igual estava nesse ano aí, se ainda está tendo, vai lá na sua casa fazer o censo, ele está cobrindo o limite do censo, tá? Então, no caso aqui, eu tenho os polígonos com a informação de densidade por área, né? E aí, posso dar uma transparência, aí já é a parte mais de design aí, né? Para mostrar a imagem por baixo, de repente. E aí eu tenho aqui a dupla classificação. Tenho a qualificação do meu dado e eu consigo ver as áreas aí que estão mais ou menos ocupadas aí. É lógico que a área do parque aqui ela vai estar na área que vai ter menor ocupação, né? E as outras áreas vão ter uma ocupação maior. Feito isso, esse processo aqui de tratamento e design aqui no QGIS, o próximo passo é o quê? Eu criar o meu layout aí para gerar o meu mapa. E aí, no caso, lembrando, eu vou vir lá no meu gerenciador, né, de layout, clico nele e ele já vai me puxar os layouts que eu tenho lá feitos das últimas atividades. Por exemplo, posso abrir lá, sei lá, atividade 2B, vou abrir esse. Ele já me puxa o layout que eu tinha feito. Ah, é o outro? Ele já me puxa o layout lá. Ah, mas se eu mexer aqui vai alterar o layout original? Sim, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Para não mexer no layout que a gente fez da atividade 2, eu vou vir aqui em layout e vou salvar como modelo. E aí ele vai me perguntar o local, né? Vou selecionar minha pasta e vou pôr aqui modelo layout, vou pôr aqui em cima e dou salvar. Vou fechar ele, vou voltar aqui e agora eu vou fazer o que? Eu vou carregar aquele cara aqui. E aí eu vou fazer como isso? Eu altero aqui um modelo vazio para um específico e venho aqui no local de procurar. E aí ele me aparece aqui, ó, modelo layout. Dou um clique aqui, abrir, criar. E aí eu vou alterar ele aqui, agora o nome para atividade 3. E aí ele me puxa lá já com o nome atividade 3. E aí aqui eu posso fazer todo o trabalho que a gente fez atividade 2. Eu não vou precisar mais fazer o carimbo, não vou precisar fazer tudo aquilo lá. Só vou fazer o quê? Alterar o nome lá do mapa e o nome da atividade que está aí. No caso de vocês, vai aparecer duas janelas aí de mapa. Você pode até deletar elas, tá? Porque a gente vai inserir o mapa relacionado à atividade 3 que a gente fez. Então volta aqui, ó, na barra lateral e vou na ferramenta lá adicionar mapa, tá? Clico nela, travo lá o mouse, arrasto e faço o desenho da caixa aí de onde eu quero o meu mapa. E ele vai puxar o mapa lá que ele disse. E aí eu vou trabalhando com a disposição das informações aí. Vou acertando o cara aí. O zoom aqui eu posso aproximar um pouco mais.
ele ficou bem transparente, então o que eu faço? Volto lá no QGIS, coloco um pouco mais de achura, né? Deixei 30, vou deixar só 15. Vamos deixar ele mais aqui, só 90, deixar só com 80% aí. 70 ficou. Ok. Lembrando sempre de salvar, né? Voltar no layout. Só de mexer nele já tem atualização aí. E aí, pessoal, os próximos passos aqui vai ser um repeteco do que a gente fez em atividade 2. Seleciono lá o mapa, vou inserir a grade de coordenadas, né? Então veio nas propriedades dele aqui, vou descer lá em grades, vou gerar a grade aqui, entrar nela e setar as informações aí da distância. Vou pôr intervalo de 1000 aí por 1000. Para ver como fica. Acho que fica bom. Vou deixar 1000. Indo mais para baixo, eu vou setar para desenhar as coordenadas. Vou mudar lá esquerdo e direito para vertical. E vou tirar um pouco lá dos zeros que tem no final. Então eu já tenho toda aquela parte já de configuração do mapa pronto. Próximo passo, inserir legenda, né? Mesma coisa, barra lateral, inserir legenda, passo a caixa lá, ele vai me puxar tudo que está lá no QGIS. Selecionando ela aqui, ó, vou em propriedades, coloco lá o título, legenda, e edito ela aqui embaixo. Ó. Desativo a caixa aqui e vejo os arquivos que eu vou precisar mostrar lá. O satélite eu não preciso, então seleciono ele, tiro. Subprefeitura também não. Logrador eu não liguei lá, mas eu vou usar. Preciso voltar lá e ligar ele. Essa densidade é do município inteiro, eu posso tirar também. E aqui eu vou fazer as alterações, ó, dos nomes. Localização da área de estudo. E aqui habitantes por hectare. E aqui seriam os eixos viários. Salvei, fechei aqui, beleza? Só preciso voltar lá e ligar o meu eixo viário. Vou mudar a cor desse também. Volto no layout, já tenho lá o meu mapa pronto aí, tá? Beleza. Salvo, PDF e manda por e-mail essa atividade 3, tá?